Olá pessoal, sejam todos bem-vindos à disciplina de Gestão de Operações e Logística 2. Hoje nesta videoaula nós vamos tratar a respeito do transporte rodoviário. Ele é o principal no país, usa 62% da matriz de transporte e 96% do transporte de passageiros usa o modal rodoviário e 60% do transporte de cargas usa esta modalidade. Hoje ele representa no país em torno de 130 mil empresas estão interligadas dentro desse modal e o que gera um total de 6 milhões de empregos. Em relação a custos logísticos, esse modal ele representa 64% de todos os custos que tem dentro das corporações. O outro custo logístico também relevante é a área de armazenagem, que representa 21%, e os demais custos são custos administrativos da ordem de 15%. E se a gente comparar com os Estados Unidos, que é a principal economia no mundo, hoje eles têm 8% de custos logísticos relacionados ao PIB. No nosso caso, esse número atinge 12%. E isto, como solucionar esse problema? Seguramente procurando estabelecer um equilíbrio entre os modais. É necessário parar de investir, então, no modal rodoviário? Evidentemente que não. A estratégia é você investir em modais que são mais baratos, como o hidroviário e o ferroviário, e buscar um equilíbrio entre esses modais. Como que isso acontece? Uma proposta do Plano Nacional de Logística e Transporte procura estabelecer uma saída de 62% da base da matriz do rodoviário para 33%. Um salto no ferroviário de 22% para 32%. E o hidroviário, onde você tem hoje 11% da matriz, para 29%. Com esses investimentos, você tem uma redução dos custos logísticos em relação ao PIB de 12 para 5,2. E o que isso representa? Um aumento da competitividade do país e tendo possibilidade de colocar os seus produtos e os seus serviços de uma forma muito mais competitiva, tanto no mercado interno quanto no mercado externo. Um trabalho importante feito pela USDA, que é o Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, e que ele faz um comparativo de custo entre esses modais. Esse trabalho apresenta o deslocamento de 1 tonelada por 300 milhas, que é uma medida americana. Se você utilizar o transporte hidroviário, você vai ter um custo de $1. Ao passo que se você usar o ferroviário, você terá um custo de $5. Se usar o rodoviário, um custo salta para 22 e no aéreo para $67. Por que é importante um investimento em hidrovia e ferrovia? Porque comparando os custos, a hidrovia ela é 2,5 vezes mais barata do que o ferroviário, o modal ferroviário, e 3,5 vezes mais barato do que o transporte rodoviário. Um outro trabalho importante feito por esse Departamento de Agricultura, que é dos Estados Unidos, o USDA, ele faz um comparativo entre o transporte entre o governo brasileiro e o governo americano para o transporte de 1 tonelada de soja para a China. O custo dos americanos é de $98 para você poder realizar esse transporte, enquanto o governo brasileiro, esse custo salta para $180. Só que nós temos uma vantagem enorme, que são os nossos custos de produção. O Brasil, para que possa produzir esta mesma tonelada de soja, ele tem um investimento necessário de $234, enquanto os americanos de 373. Resumindo, o custo da nossa soja deixada na China, ele chega a um custo de $40 a mais do que o governo americano,
com todos os problemas que nós temos de falta de investimento em obras de infraestrutura, em estradas mal conservadas, em gargalos em portos, em aeroportos, temos uma dependência de 60% em fertilizantes e em amônia. Quando nós, o governo brasileiro, conseguir equacionar todo esse ambiente, oportunizar um equilíbrio entre os modais, nós vamos ter uma competitividade enorme no cenário internacional. Algumas estratégias desenvolvidas por empresas, e eu trago aqui o caso da Ambev para poder equacionar esse aspecto relacionado aos custos. Ele trata sobre a iniciativa de terceirização, o compartilhamento da frota. A Ambev, ela tem no território nacional 70 CTs, centros de distribuição, espalhados em todo o território nacional. Então, eles fizeram uma parceria com a Sara Lee, com a Unilever, com a BRF, com a Pepsi, e eles, no retorno, ao invés desses caminhões retornarem vazios, eles trazem, a Ambev leva os seus produtos e traz os produtos dessas empresas. Isso representa uma economia enorme dos custos dessas organizações. Uma outra iniciativa bastante importante diz respeito à tecnologia de pesagem. Hoje nós temos no país 73 postos de pesagem construídos desde a década de 1970. O governo brasileiro, através do DENIT, que é o Departamento Nacional de Infraestrutura e Transporte, ele prevê um investimento de 750 milhões na construção de 35 postos integrados automatizados de fiscalização, que são postos colocados nas nossas rodovias para que possa fazer a fiscalização e a pesagem dos nossos caminhões. Qual o impacto disso? A partir do momento que o veículo está transportando uma carga superior à permitida, ele danifica as estradas e isso gera um custo maior na conservação, ele gera acidentes, gera multa e isso é prejuízo para todas essas organizações. Então, com a instalação desses postos, isso que já está em fase de início, né? Ele começou em julho de 2016, isso vai dar uma contribuição enorme para resolver esse problema de excesso de peso nas nossas rodovias. Um outro medida tomada foi a aprovação em 2009 do CONAMA, que é a resolução no 315, e que estabelece a adoção do diesel S50 ppm. O que significa isso? São partículas por milhão de enxofre. Ou seja, desde 2009, as organizações, as empresas, elas utilizam esse diesel na sua frota. Qual o impacto disso? Principalmente em relação ao desempenho da frota, permite que ela tenha um desempenho maior em relação a quilômetros por litro e também com relação ao meio ambiente na qualidade do ar. Para que vocês tenham uma ideia, esse diesel S50, ele gera menos poluição, na ordem de 40% na frota antiga e de 90% que ele reduz o volume de poluição, que é aquela fumaça que sai do escapamento do veículo por ocasião da queima do combustível, do funcionamento dele. E acaba interferindo na qualidade do ar, e essa qualidade do ar tem um impacto diretamente no nosso sistema de saúde. Por quê? Há um levantamento, um estudo feito pela Organização Mundial de Saúde, e que diz que somente na região metropolitana os custos para o tratamento de pessoas com problemas respiratórios provenientes desses gases tóxicos provenientes da queima de combustível é da ordem de $1 bilhão.
E esse estudo também comprova que nesta região metropolitana de São Paulo morre 3.000 pessoas por ano em decorrência da poluição. Aí se comprova a necessidade de que a gente use e que as organizações usem nas suas frotas um diesel com uma qualidade melhor, com tecnologia melhor. Um outro trabalho importante diz respeito à telemetria. Isso, quando teve origem essa tecnologia, ela estava mais voltada para as questões de segurança, com roubo de carga. Ou seja, você instalava um equipamento no veículo e que você, dentro da tua empresa, você pode monitorar, saber aonde esse veículo está, e caso ele seja assaltado, um roubo de carga, você tem condições de acionar um botão de pânico e o veículo ele é parado, dificultando daí o acesso de ladrões, né, com esse veículo e com esta carga. Hoje, a telemetria ela teve um avanço muito mais forte e passou a fazer parte do planejamento estratégico, da gestão de frota. Hoje você tem sensores instalados em várias partes do veículo e você consegue monitorar de dentro da sua central de operação a velocidade desse veículo, a rotação que ele está, a marcha que ele está, a sua temperatura, se o motorista desviou de rota, quantas vezes ele pisou no freio, se ele está com o limpador de para-brisa acionado, quanto tempo ele ficou parado em determinado ponto. Então você consegue monitorar, você consegue verificar o desempenho desse motorista, e aí, evidentemente, com essas informações, você pode propor metodologias para obter um melhor rendimento, um melhor treinamento, qualificar a sua equipe e ter um desempenho melhor da sua frota. Outras ações também relacionadas a esse tema é a instalação de defletores, que nada mais é do que coifas que estão instaladas em cima do veículo, na cabine do veículo, e que permite uma aerodinâmica melhor e aí contribui com o desempenho do veículo. Uma outra tecnologia que são a eliminação dos espelhos retrovisores com a instalação de câmeras, onde o motorista ele pode verificar o que está acontecendo em volta, né? Proporciona segurança e proporciona maior controle. A outra tecnologia bastante importante, num dos itens que é fundamental para a gestão de frota, empresas que atuam no segmento rodoviário, que é pneus. Então, a utilização de pneus verdes. E isso permite que você tenha uma redução na ordem de 3 a 6% do consumo de combustível, além dos itens relacionados com a segurança, porque esse pneu ele permite uma aderência melhor, permite uma emissão de ruídos, uma menor emissão de poluentes, contribui com os indicadores da organização. Com relação a um exemplo bem sucedido no Japão, nós temos a adoção por parte do Congresso japonês, onde eles aprovaram recentemente uma autorização de uma mistura de álcool ao combustível para que você possa ter uma redução nos níveis de poluição. Então, isso vai contribuir também com a qualidade do ar daquele país. Um outro é uma alíquota maior de impostos para aqueles veículos mais velhos. Isso incentiva que tanto o cidadão quanto as organizações eles possam buscar sempre a renovação da sua frota. Um dado também importante desse modal diz respeito à clandestinidade no transporte de passageiros. Hoje, segundo a Associação Brasileira de Transporte Interestadual de Passageiros, que é a ABRAT, ele diz que 30% dos passageiros eles são transportados por empresas clandestinas. Como que isso acontece? São aquelas empresas que não estão regularmente constituídas, e aí, por conseguinte, eles conseguem colocar um preço menor, só que
os seus veículos não passam por uma manutenção adequada, não têm tacógrafos, os motoristas não são registrados, não passam por treinamento, por qualificação, por exames médicos, enfim, eles estão na clandestinidade, conseguem reduzir o valor das passagens e isto gera prejuízo, aumenta a possibilidade de acidentes, isso não é bom para ninguém. O prejuízo em termos de dinheiro é da ordem de 300 milhões de reais de impostos que deixam de ser recolhidos por conta dessa clandestinidade e que poderia gerar em torno de 15 mil empregos. Um outro item importante dentro do modal rodoviário diz respeito ao roubo de cargas. Somente os dados que são oficiais, que são registrados através dos boletins de ocorrência, nos colocam que no ano de 2016 nós tivemos 20 mil assaltos a cargas, gerando no país, gerando um prejuízo da ordem de 2 bilhões de reais. Sendo que São Paulo e Rio de Janeiro são os centros onde tem a maior incidência. Para combater necessário a regulamentação e a aprovação complementar número 121 de 2006, que cria o Sistema Nacional de Prevenção, Fiscalização e Repressão ao Furto e Roubo de Veículos e Cargas. Então, com essa implantação dessa lei, a gente espera que esse problema de roubo de carga ele venha a minimizar bastante, né, no território nacional. Eu espero ter dado uma pequena parcela de contribuição dentro de um tema de tamanha importância para as organizações, que é respeito ao modal rodoviário. Bons estudos a todos, nos vemos nas próximas aulas.